E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indie. E hoje eu estou trazendo para vocês o nosso 11º tutorial de desenvolvimento de games com Unity 3D. E na aula de hoje nós vamos ver muita coisa. Eu vou começar a aula mostrando para vocês o finalzinho daquele script do respawn, que ficou faltando só uma parte para poder deixar o respawn mais aleatório ainda, fazer com que o script fique melhor. E também na aula de hoje eu vou estar começando, a ensinar para vocês a mexer com interfaces gráficas dentro do Unity 3D, criar menus, telas de início de jogo, tela de fim de jogo, criar também menus de pause e fazer também a parte de alteração de cenas, de você estar na cena do seu menu inicial e passar para a cena de jogo, e quando você morrer, passar para a cena de fim de jogo. Eu vou ensinar vocês a criar essas interações também. Vai ser uma aula bastante interessante, só que a gente vai ver muita coisa. Então, compreende também no fato de vocês poderem ter muitas dúvidas. E caso tenha qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários para mim, tá, galera? Não se esqueçam disso. Lembrando também que em todas as aulas eu estou deixando para vocês os scripts e o projeto também para vocês poderem estar fazendo o download. Então, só vocês olharem aqui na descrição do vídeo que vai ter os links para vocês fazerem tanto o download dos scripts quanto do projeto em si, para vocês terem em mão e conseguir estudar melhor. Uma outra coisinha também, mais uma vez pedindo a vocês que, se conhecerem algum outro canal que tenha também esse tema de desenvolvimento de games, por favor, deixem aí nos comentários para mim, porque eu quero estar entrando em contato com mais canais para poder estar trazendo para vocês mais fonte para vocês poderem estar pesquisando, poderem estar aprendendo, para que vocês possam cada dia mais melhorar também o método de vocês estar fazendo o jogo de vocês. Mais de um ponto de vista sempre é melhor para isso. Lembrando também do canal do Sérgio Fá, que é o nosso parceiro aqui nos tutoriais de desenvolvimento de jogos, tá certo, galerinha? Então vamos começar nossa aula. Como eu disse, vamos lá no nosso script do respawn, que eu vou melhorar ele, porque não sei se vocês perceberam isso, mas o nosso script está funcional, está legal, está funcionando, só que está acontecendo uma coisinha. Todos os inimigos que a gente está dando spawn neles estão nascendo, olha só, à frente do nosso herói e do lado direito. E eu quero fazer com que esse respawn fique mais aleatório ainda. Ele não só vai nascer desse lado, vai nascer também do lado esquerdo ou atrás do nosso herói, tá certo? Então a gente vai criar as condições agora para que isso possa acontecer. É algo bem simples, é algo bem básico, é só fazer mais um sorteio, no caso. E vai ser o seguinte, aqui a gente já estava sorteando um valor para poder estar colocando na posição do nosso inimigo. Não sei se vocês lembram, mas é assim que a gente fez. A gente criou uma variável do tipo vetor3, que tinha as posições em x, em y e em z, e a gente fazia o seguinte, a partir da posição do herói, a gente sorteava um número que ia de 0 até 10, porque eu estou multiplicando por 10 aqui, e somava mais 10 para ter uma zona de segurança. E esse daqui era a posição que ele estava nascendo. E o que isso aqui estava acontecendo? Sempre estava dando valores que eram justamente naquela posição ali, que eram mais 10 à frente e mais 10 à direita do nosso inimigo. Pelo menos, mais 10 à direita do nosso inimigo. E agora eu vou fazer o seguinte, para que ele possa também nascer a menos 10 à direita, menos 10 à frente. Pegando a posição do nosso herói, ele vai poder nascer tanto a mais 10 ou a menos 10 na posição dele em X e em Z. Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar mais um sorteiozinho. E vai ser um sorteio onde ele vai ter metade das chances de nascer à esquerda ou à direita, ou à frente ou atrás. É só a gente vir aqui e colocar mais um if. Fazer mais um sorteio, random.value, que, se vocês lembram, sorteiam números de 0 a 1. Para poder gerar qualquer outro número, é só multiplicar pelo número qualquer. No caso aqui, de 0 a 10 eu multipliquei por 10. De 0 a 20 era só multiplicar por 20. E assim vai. Vou colocar aqui 10 de novo, porque já está um valor legal. Random.value de 0 a 1. Então, para ter metade das chances, se eu colocar aqui 0.5, se o meu valor random.value for maior do que 0,5, ele vai fazer esse caso aqui, que vai sempre gerar valores que sejam mais 10 de distância. E para o outro caso, é só vir aqui e colocar um else. Se não, ou seja, se o valor for menor do que 0,5, ele vai fazer ele vai fazer o contrário, que ao invés de colocar um valor que está sempre a pelo menos mais 10, a gente vai colocar um valor que pode estar até menos 10. É só a gente inverter os sinais aqui e aqui. Ele vai sempre estar a menos 10 de distância ou a mais 10 de distância, pelo menos, dependendo do valor que vai dar aqui no random.value. E a gente vai fazer agora a mesma coisa para a nossa posição em Z. Copia aqui mesmo vou só fazer um negocinho aqui para ficar mais dentado, para eu saber que essa linha de código está dentro desse if. E agora eu vou criar um outro ifzinho aqui, mesma coisa.
para minha posição em Z, que são as duas posições que eu estou sorteando, em X e em Z. Vou colocar um else aqui, papum, fechou, copiou de cima, e só isso aqui já vai dar para a gente um respawn muito mais aleatório, que vai poder ter várias possibilidades dentro dele. Vocês vão ver isso agora, menos e menos. Salvei, vamos dar o play agora aqui no nosso jogo e vocês já vão ver a mágica acontecer. Vai nascer inimigo agora de todos os lados, em toda a volta do meu herói. Ó. Nasceu daquele lado, nasceu aqui. Pode ter certeza que nasceu inimigo aqui atrás também, ó lá, viu? Nasceu inimigo atrás dele. Agora todas as posições possíveis em volta do meu herói vai nascer inimigos a pelo menos 10 de distância, tanto para frente, quanto para trás, quanto para esquerda, quanto para direita. Para vocês verem isso melhor, só para a gente ter essa noção aqui de novo. A gente vai vir aqui na câmera, F, vou posicionar ela bem cá em cima e vou mudar a rotação dela em X para 90. Agora ela vai ficar sempre vendo aqui o nosso herói de cima. Vou colocar ela bem lá em cima. Vou dar um play e vocês vão ver agora os inimigos nascendo em toda a volta do meu herói. Ela nasceu um atrás, nasceu um na frente, um desse lado, um do outro. Viram que legal, galera? Aqui foi até legal esse exemplo agora que eu dei, que já nasceu um de cada lado de cada vez. Mas agora eu vou ter uma aleatoriedade muito melhor. E isso é bem legal. Isso já dá uma dinâmica muito maior para o jogo. Agora o respawn eu considero ele funcional. Deixa eu voltar a câmera para o lugar aqui. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Tá normal? Tá normal. Prontinho. A gente terminou de fazer o nosso respawn. Tá tudo salvo, tá tudo tranquilo. Então agora a gente vai começar a ver a parte de criação de interfaces para o usuário aqui, que são conhecidas como GUI. GUI, Graphic User Interface, ou interface gráfica do usuário. Como que a gente vai criar elas? Primeiro eu vou criar uma nova cena aqui, que vai ser a cena onde eu vou mostrar assim, as principais funções da GUI, né, da nossa interface de usuário aqui, interface gráfica. Eu vou criar botões, box, labels, textos, labels são textos, e criar também texturas, né, que são imagens. A gente vai vir aqui criar um novo... não é aqui não. Vai vir aqui em File e vamos criar uma nova cena. Vem aqui, clica em New Scene. Ele vai, no caso, ele vai pedir para salvar a nossa cena atual, que é a cena do terreno. Vou salvar ela, tranquilo. E ele criou uma nova cena aqui pra gente. A gente precisa salvar ela também. Se vocês virem aqui em File, Save Scene, que a gente vai ter que dar um nome para ela. E eu vou colocar o nome dela de menu I, de inicial, ou menu P, menu principal. Salvei. Ele já vai aparecer agora aqui pra gente na aba Project. Aqui, ó. Menu. Putz. Menu. Eu sou muito zarolho, muito vesgo, cara. Nem para enxergar direito lá. Menu P de menu principal. E a princípio ele está vindo só aqui com uma Main Camera. Eu vou mudar algumas propriedades dela aqui. O background vai ser preto. Eu gosto de menus com fundo preto. E agora eu vou começar a ensinar para vocês os componentes que a gente tem para poder estar criando uma interface gráfica, né? Criando uma interface de usuário. O primeiro componente que eu vou ensinar para vocês, a gente já viu nas últimas aulas, que é vir aqui em Game Object, Create Order. E temos aqui já alguns, que são o GUI-Test e o GUI-Texture. O GUI-Test vai inserir um texto e o GUI-Texture vai inserir uma textura. No caso, ele veio aqui com essa imagenzinha do Unity. Se eu quiser mudar essa imagenzinha do Unity, você dá um cliquezinho aqui, ele vai sempre criar essa aqui, é o default dele. Eu vou mudar o nome, vai ser GUI-Textura. E vou vir aqui e vou mudar qual textura que eu vou estar inicializando com ele. Eu só vim aqui clicar no balãozinho aqui e dentro das nossas texturas que nós já temos no Unity, a gente pode escolher alguma aqui. Caso você queira uma textura que você fez lá no Photoshop, né? Textura, entenda uma imagem. Caso você queira uma imagem que você fez no Photoshop, ou no GIMP, ou no Paint, sei lá, é só você importar a sua imagem aqui para o Unity 3D, como eu ensinei já na aula 2, se eu não me engano. Se você não viu, tá aqui o link. Mas caso você queira importar uma imagem, é só fazer aquele processo e depois ela já vai aparecer aqui nessa caixinha onde você pode escolher a textura. Eu vou escolher uma textura aqui qualquer. Eu gosto dessa daqui do balãozinho. Você vai colocar ela aqui. Você vai ter as opções de Pixel Inset, que é você poder estar mudando as opções dela em X e em Y. Eu poderia estar colocando aqui 0 e 0. O tamanho, né, o width, que é a largura, e height, que é a altura. Também poderia estar colocando aqui um valor 10 e 10, ou 100 e 100.
Vai ficar maior, né? Eu poderia estar fazendo as alterações dela por aqui. É algo possível. Se eu der um play, olha o que vai acontecer. O que vai aparecer na nossa cena? Vai aparecer a textura que eu escolhi. E o texto também eu já ensinei vocês a mudar. É só vir aqui na nossa, no GitTest, né? Que eu vou chamar ele de GitTexto. Vou juntar essas duas. GitTexto. Se eu quisesse mudar o texto, era só vir aqui e digitar o texto que eu quisesse. Bruno Game. Ó. Esse anchor, upper left e tudo mais, é a posição que ele vai ficar ancorado na tela. Tem ample center, que ele vai ficar bem no meio da tela mesmo. Upper right. Vocês podem vir mudando aqui, ficar mexendo, que vocês vão ver mais ou menos como que funciona. Mas para vocês poderem ter noção depois, é só apertar em play e vocês vão ver de novo ali como que ficou. Caso vocês queiram mudar a fonte, vocês também tem que importar a fonte e fazer a alteração dela aqui. Eu não sei se eu ensinei para vocês isso, mas eu acho que ensinei sim. Eu até criei aqui a eHop, né? Que a gente aprendeu a estar alterando. É fazer o mesmo processo da aula 2, importar uma fonte para cá e fazer as alterações nela. Eu vou deixar a fonte Arial mesmo, normal aqui, tá tranquilo. Material é se tiver algum material que funcione com ela. Não, você tem que ter um material para fonte. Aqui eu não vou ter nenhum que vai funcionar não. Eu posso até colocar, ó, vocês vão ver que vai ou borrar a letra ou vai desaparecer com ela. Olha lá, fica tudo borrado, fica tudo quadriculado. Sei lá, não sei se tem alguma textura aqui que funcione. Eu creio que não, mas tem também a opção de colocar uma textura. Eu nunca coloquei, então nem sei se funciona. Mas vou voltar aqui para None, não quero nada disso, não quero atrapalhar. E esses aqui são os componentes que eu posso estar colocando aqui junto com a minha aba, da minha aba Game Object aqui, que eu posso estar criando ela antes do jogo começar. Mas caso eu queira colocar uma estrutura que tem alguma funcionalidade, que são os casos os botões, que vão fazer ações mesmo dentro do meu jogo, eu vou ter que estar utilizando os scripts para poder fazer isso, tá certo? Então agora eu vou ensinar vocês a colocar interface gráfica, colocar componentes gráficos de interface através de scripts. A gente vai vir cá e vai criar um novo scriptzinho para a gente. Clique aqui na nossa pastinha script, create JavaScript e nós vamos criar um scriptzinho chamado aqui menu. Ele vai abrir tranquilamente, funcionalmente, vamos lá. Abriu aqui no nosso MonoDevelop. E para a gente poder trabalhar com as funções, né, de menu, a gente vai ter que abrir uma nova função aqui dentro. Assim como para fazer a colisão, a gente criava uma função onCollisionEnter. Para a gente poder mexer com o GUI, né, que é a interface gráfica, a gente vai criar uma nova função chamada FunctionOnGUI. Abre e fecha parênteses e prontinho. A gente já tem uma função aqui para a gente poder mexer com os nossos objetos de interface gráfica. E os objetos, eles são inúmeros. Para a gente poder ter acesso a eles, é só a gente digitar a palavrinha GUI, ponto, e aqui a gente vai ter todos os tipos de GUI que a gente pode estar trabalhando. Tem esse Bang Group, Banging, Scroll, Box, Bring to Back, Bring to Front, são funções para poder estar trazendo o componente para frente ou para trás. Tem aqui, ó, button, mas eu também tenho box, tenho label, que são os textos, igual aquele que a gente colocou lá. Eu tenho também áreas de texto, que é onde o usuário pode digitar as coisas. Tem vários tipos de componentes gráficos que a gente pode estar colocando dentro da nossa interface gráfica. Eu vou começar aqui criando um botão, porque ele é o mais, vamos dizer assim, o mais essencial e o mais usado também, porque você vai poder estar colocando ações dentro dele. E sempre que você quiser criar um botão, a gente vai ter que criar um parâmetro dentro dele. Ele é uma função e ele vai ter que ter alguns parâmetros para poder estar sendo criado. A primeira delas é a posição e o tamanho desse botão. E para fazer isso a gente vai utilizar esse comando aqui, ó, rect, abre e fecha parênteses para ele. E a gente vai colocar em primeiro lugar as coordenadas da posição que o meu objeto vai ficar. Eu posso vir cá e colocar, por exemplo, que ele fica numa posição no eixo X 50 e no eixo Y 70. Vírgula, e depois outras duas coordenadas que vão ser correspondentes ao tamanho do meu botão. Vamos colocar que ele seja do tamanho 100 por 100. Depois eu vou dar vírgula, lembra-se aqui que o rect tem que fechar o parênteses, tá? E agora eu vou colocar simplesmente o texto que vai ter no meu botão. Eu venho cá e coloco aqui, por exemplo, teste. Só para a gente poder testar e ver o nosso botãozinho sendo criado. Vou clicar aqui em Save.
Vou vincar para o jogo. Tem que primeiro pegar esse script do menu e colocar em alguém. Eu vou colocar na nossa Main Camera, mas eu posso colocar isso aqui em qualquer componente da minha aba Hierarchy, desde que esse componente não seja destruído durante o jogo, igual o inimigo, igual a bala que a gente criou nas nossas últimas aulas, que elas são destruídas em jogo. Se eu colocar esse script nela, esse script vai ser destruído também, então eu vou perder tudo que eu fiz. No caso, eu quero que ele fique durante o tempo todo, então a Main Camera sempre vai estar, a câmera, né, sempre vai estar no jogo, então posso deixar nela. Teve alguns erros. Faltou um ponto e vírgula aqui. Salvei. Vamos dar o play aqui. E vocês vão ver que um botãozinho será criado com o nome de teste. Naquela posição que eu defini. A posição na tela em relação ao eixo X e Y. 50 e 70 e de tamanho 100 por 100. Se eu vincar e aumentar esse tamanho, por exemplo, colocar 100 de altura por 200 de largura. Eu acho que é isso. Vou salvar. Vou tirar o play aqui, dar o play de novo e vocês vão ver que vai alterar. Ó. Não, então aqui é a altura, aqui é a largura, 100 de largura e 200 de altura. E eu já tenho um botãozinho aqui, e esse botão, quando eu passar o mouse, ele vai ter uma ação, quando eu clicar ele vai ter outra ação. São as funções onMouseOver e onClick, né? onMouseActive, depende da linguagem que você vai estar trabalhando. Aqui no Unity eu acho que é Over e Active, as duas funções relativas ao mouse. A gente vai ver isso depois, mais pra frente vocês vão ver que a gente vai precisar lembrar disso. Mas não sei se vocês perceberam, essas posições, elas são um tanto quanto relativas. Por quê? Se eu colocasse um valor muito alto aqui, por exemplo, 5.000 e 7.000, vou salvar. E dependendo desses valores, vocês vão ver que é em relação ao pixel, né, do meu monitor. Ele vai gerar esse botão na posição 5.000 e 7.000. Como o meu monitor não tem essa posição de pixel, ou seja, ele não é um monitor que tem a resolução acima de 5.000 e acima de 7.000, 5.000 de altura, 7.000 de largura, o meu botão acabou desaparecendo ali, ele não está aparecendo, ele não vem aqui na tela. Então, eu aconselho sempre a vocês, quando fizerem uma interface gráfica, ao invés de colocarem valores fixos aqui, a gente colocar valores que sejam correspondentes ao monitor que a gente está trabalhando. E como que a gente faz isso? A gente vai criar variáveis que vai fazer esse tipo de controle para a gente. Vai ser variáveis do tipo float, igual a gente já trabalhou. E a gente vai criar elas aqui e vocês vão ver ela em ação. Vou criar aqui uma var, vou chamar ela de posição em x, pos_x, vai ser do tipo float. E vou criar uma outra var aqui. Opa. Posição em y, que também vai ser do tipo float. Ô, velho. Tô piorando cada dia mais a minha digitação. Opa, salva esse trem. Quero nem saber. E agora eu vou fazer contas para poder dizer em qual posição de x e qual posição de y que o meu botão vai ser gerado. E vai ser da seguinte maneira. Então vamos pensar o seguinte, como a gente viu aqui, isso aqui é sempre em relação ao pixel do monitor, então dependendo da resolução do meu monitor, que vai ser diferente para cada monitor que eu tenha, uns é 1024 por não sei quanto, outros é 1280 por 720, isso é resolução de vídeo, não é de monitor. Mas de qualquer forma, dependendo da resolução do monitor, vamos pensar que eu quero que sempre, independente da resolução do meu monitor, eu quero que sempre esse botão seja criado no meio da tela. Como que eu vou fazer isso? Utilizando aqui minhas variáveis, né? Eu já tenho minha posição em x e em y, então eu vou passar elas para cá. E aqui vai ser minha posição em y. E sempre para poder descobrir qual que é o meio da tela, eu vou fazer a seguinte conta. Eu já tenho uma função aqui dentro do Unity, que é a função screen, que ela vai me dar todas as informações da tela que eu estou utilizando no meu jogo. Se eu vir aqui na propriedade widget, eu vou estar tendo a largura da minha tela. E se eu for na função height, né, aqui, ó, widget é a largura e height é a altura. Então, para poder descobrir qual que seria a posição do meio em relação ao eixo X, que é o eixo que mede que mede da direita para a esquerda, vou até abrir aqui o Paint para poder explicar isso aqui melhor para vocês. Então, ó, o meio da minha posição no eixo X, vou desativar esse trem aqui, ó. Esse daqui é o meu eixo Y
E esse daqui é o meu eixo X. Vou até escrever aqui, ó, X. E aqui é o Y. Aí como que eu faço então para poder descobrir qual que é o meio do meu eixo X, né? Qual que é o meio do meu monitor no eixo X? É só eu pegar qual que é a largura do meu monitor em pixel e dividir por 2. Ele vai me dar esse ponto aqui. Vamos pensar assim. Então, esse ponto aqui é o meio em x. Para fazer o meio em y, eu vou pegar a altura e vou dividir por 2 também. Esse daqui é o meio dele. Se eu usar os dois pontos como referência, eu vou ter exatamente esse ponto aqui que fica bem no centro. Deixa eu pegar aqui o lapisinho. Esse ponto aqui que fica bem no centro, que é nada mais nada menos do que a interseção desses dois pontos aqui, dessas duas retas. Aqui, ó. Tá quase reto. Esse ponto aqui é o ponto central. Então, se eu pegar a metade do meu eixo y, né, que é a altura, se eu pegar metade da altura e pegar metade da largura, eu vou ter exatamente o ponto central do meu monitor. Então, é isso que a gente vai fazer aqui no nosso scriptzinho. A gente vai abrir ele aqui de novo. E a minha posição em x vai receber metade da largura. Largura é a função width. Então, vai ser o width dividido por 2. E a posição em y vai receber screen. Ponto height, que é a altura, e também vou dividir por 2. Vamos ver se vai dar certo? Vamos salvar aqui. Então, estou dizendo que eu vou criar... primeiro também tem que colocar agora aqui, né? A posição em x ser minha conta que eu fiz e minha posição em y ser a conta que eu fiz aqui para saber qual era o meio de y. Vamos salvar. Vamos voltar lá no nosso rogo, dar play e olha o que vai acontecer. O nosso botãozinho vai ser teletransportado magicamente aqui para um ponto que é o meio. Mas eu estou definindo, quando eu defino qual que é aquele X e aquele Y, eu estou definindo em qual ponto essa extremidade aqui do meu botão, que é, vamos dizer assim, o início dele, vai ser desenhado. Então, como eu fiz para ele ser no meio, como eu defini aquele ponto como sendo o ponto central da tela, né? Ele vai estar sendo criado no ponto central da tela, aquele ponto. Mas o resto do meu botão vai ser criado a partir daquele ponto. Por isso que ele não ficou aqui no meio. Então, como que a gente vai fazer para resolver isso? Também vou fazer contas. Eu vou criar mais duas variáveis aqui, que vai ser a variável tamanho. Pode ser só tamanho mesmo, vai ser também do tipo float. E vou desenhar vou criar uma outra variável chamada largura, que também vai ser do tipo float. Eu vou definir valores iniciais para ela, tanto meu tamanho. Não vou deixar tamanho não, deixar altura, né? Melhor, né? Altura. Muito melhor. Que vai definir a altura do meu botão. E largura, que vai ser também a mesma coisa. Vou colocar aqui e vou definir valores iniciais. Vamos colocar aqui os mesmos que a gente está trabalhando. 100 de largura. Isso. E 200 de altura do meu botão. Ponto e vírgula, ponto e vírgula. Só indentar direitinho aqui. Pronto. E agora a gente vai ter que colocar esses valores nessa conta. Como que vai ser? Eu vou pegar o valor que eu tiver e vou diminuir por metade da minha altura e metade da minha largura. Vamos voltar lá no Paint. O que a gente conseguiu? A gente achou o ponto do meio, mas só que a gente está gerando o nosso botão a partir do ponto do meio. Está sendo criado aqui. Mas eu não quero isso. Eu quero que o meio do meu ícone do botão esteja assim no meio. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar e vou diminuir metade da largura dele. Ele vai vir para cá. E vou diminuir também metade da altura dele. E ele vai vir para cá. Se eu fizer isso no meu ponto central, diminuir a largura, vai fazer isso. E diminuir a altura, ele vai fazer isso aqui. E vai fazer com que o ponto central do meu diminuir a largura toda não, diminuir metade da largura e metade da altura. Eu vou conseguir fazer com que o meu botão sempre fique no meio da tela. Então eu vou fazer isso também. E vou fazer com que essa conta ele diminuir por metade da minha altura para minha posição em x, não, metade da largura em x. Nossa, velho. Dividido por 2 e em y vai ser a altura dividido por 2. Vou fazer só essa continha de menos aqui. E eu acho que já vai funcionar. Vamos ver? Salvei.
Opa, nem aqui não, é aqui. Vamos dar o play. E se eu fiz a conta certa. Yes! Olha lá, nosso botão está centralizado. Com o botão centralizado, eu consigo colocar ele em qualquer posição que eu tenha necessidade de colocar ele. Vamos dizer que eu quisesse ele mais para baixo, a partir do centro. Eu vou vir aqui. Se eu quiser ir mais para baixo, eu adiciono um valor. Se eu quiser ir mais para cima, eu diminuo um valor. Em relação a x, eu vou estar mexendo para a direita e para a esquerda. Em y, que eu vou estar mexendo com a altura. Então eu vou colocar ele menos 100, para ele ficar mais alto. Aí sim eu posso usar valores fixos, porque aí eu vou estar centralizando o meu botão. E depois eu vou poder estar mexendo com a altura dele e com a posição, né, em direita, esquerda e cima e embaixo. A partir do meio. Eu vou colocar ele como sendo um botão assim, normalzinho. Vou botar ele 50 por 50. 50 de altura, 50 de largura. E agora eu vou vir cá também na altura e na largura e vou botar eles aqui como valores do meu... Ixi, é isso mesmo? Deixa eu voltar aqui, Ctrl Z. Não, aqui ó. A largura é 100. E a altura é 200. Eu sou péssimo para guardar esse tipo de coisa. Mas tá bom. Então eu vou fazer com que ele fique sempre a 100 do meu ponto inicial. Vamos dar um play aqui. E show de bola! Menos um negócio, porque ele não tá do jeito que eu queria. Eu quero que ele fique 50 por 50. Vem cá. 50. 50. Salvei. Nossa, velho. Vem cá. Play. E funcionou, ele está a 100 do meu ponto central. Então, esse tipo de conta vocês vão ter que estar sempre fazendo para os scripts de vocês, tá, galera? Isso aqui, ó, quando vocês forem criar menu, essa é uma dica que eu dou, assim, a melhor que eu posso dar para vocês para poder construir um menu. Seja com imagens, seja com botões, seja com box, com labels, seja com o que for. Se você quiser colocar ele bem no centro, você vai utilizar a função assim, vai pegar metade da altura da tela menos a metade da largura do seu botão, e metade da altura, do jeito que eu falei, você vai pegar a posição da sua tela e vai diminuir a largura por 2 da largura do seu botão, a imagem, seja o que for, dividido por 2 também. E para a altura, que é a posição em Y, vai ser a mesma coisa. Vai ser metade da altura menos a metade da... E para você, então, conseguir sempre centralizar um objeto na tela, que é a primeira coisa que você vai fazer, é sempre pegar a posição em X dele, vai ser metade da largura da tela, menos a metade da largura do botão, ou do componente gráfico que você quer pegar. E para a posição em Y, vai ser sempre a metade da altura da tela, menos metade da altura do componente que você quer. Depois que você tem isso, você pode definir em qual ponto que ele vai ficar ali, porque vai ser muito mais fácil de você definir isso, independente da resolução do monitor. Isso aqui resolve uma série de problemas, galera. Uma série de coisas que vocês podem encontrar. Vamos dizer que eu quero que ele fique bem lá no cantinho. Então, lá no cantinho, eu vou colocar... Ele está na metade da altura, tudo mais. Eu vou querer que ele fique assim, ó, a mais 900 de altura. Não, mais 900 é muito. Mas vou colocar uma outra conta aqui também. Eu vou pegar a altura total do meu monitor e vou diminuir só 50. Eu quero que ele fique colado lá embaixo, que 50 é a altura do meu botão, do meu componente. E eu quero também que ele fique bem lá no cantinho. Olha só, como é que com conta eu consigo colocar em qualquer posição do... Aqui e aqui. Vou salvar. Vou dar o play aqui de novo e olha só, ele vai ficar bem lá no canto, ó. Não, aqui era menos, peraí. Eu errei por causa disso aqui, ó. Agora que eu tô pensando, aqui é... Ué, não, tá certo, menos 50, menos 50. É o meio... Ah, tem que ser metade. Metade da altura também. Metade da altura e metade da largura. Eu sou meio doido, tá, galera? Eu fico fazendo essas contas aqui de cabeça e fico tentando passar pra vocês. Mas vocês vão ver que vai dar certo. Vocês têm que só ter a noção de como colocar no meio da tela. Depois de colocar no meio da tela, as outras posições é bem mais fácil de entender, viu? Consegui colocar aqui no canto. Se eu quiser mudar o canto, eu venho aqui também só alterar o sinal do meu screen. Olha lá, ó.
Aqui ele está colocando a mais. Agora eu vou colocar a menos. E vou adicionar 50. Olha o que vai acontecer. Isso aqui são anos e anos de experiência trabalhando aqui com tela do Unity 3D. Mentira, galera. Isso aí é muita nubice minha. Coloquei errado de novo. Vamos ver. É basicamente isso. Você tem que sempre testar o... É menos 50, não adianta. Salvei. Agora vai dar. Vou dar o play. E vocês vão ver que ele vai posicionar agora. Isso, ó. Posicionou no outro canto. Então é legal você sempre estar fazendo esse jogo aqui de sinais. Já vai dar para vocês fazerem bastante coisa. Se eu somar, ele vai sempre para baixo e para direita. Se eu diminuir, ele vai sempre para cima e para esquerda. Se eu diminuir agora aqui na altura, vou salvar. Show de bola. E com isso, eu vou, independente do monitor que eu tiver, eu vou conseguir posicionar o meu ícone, o meu botão sempre nas posições que eu queira, tá certo? Isso vai ser importante mais para frente. Vocês vão ver como é que isso aqui é importante a partir de coisas que eu vou fazer aqui dentro. Mas por enquanto a gente criou um botão que não está fazendo nada. Não sei se vocês concordam comigo, mas esse botão aqui, ele é só enfeite. Eu estou colocando ele aqui e não está fazendo ação nenhuma. Vou ensinar agora vocês a colocar ações. Deixa eu só esse caminhão passar. O caminhão passou. Então agora eu vou ensinar vocês a colocar ações no botão que vocês criaram. Vem aqui no script. E tá vendo essa funçãozinha que criou o botão? Vocês vêm aqui antes dela e colocam isso aqui, ó. If. Abre o parênteses. Apaga o ponto e vírgula aqui, que não precisa dele. E vamos colocar aqui para ele mudar a posição do meu botão. Vocês vão ver que é bem legal isso. Eu vou colocar uma ação de fazer ele mudar a posição. Eu vou copiar isso tudo aqui. Ele vai pegar a posição que ele está. E vai receber a posição que ele está, mais 10. Então, se eu quiser criar uma função para o meu botão, é só na própria função de criação dele, eu antes coloco um if. Isso só serve para botão, tá, galera? Salvei. E olha que legal. A gente tem esse recurso. E a partir de agora ele vai ter uma ação. Quando eu clicar aqui, a posição que ele estava, mais 10. Ah, por que não funcionou? Ah, tá. Então, eu vou mudar. Vou tirar isso aqui. Em vez de ser na função onGui, porque essa função onGui ela funciona igualzinho à função update. Ela vai rodar durante toda a execução do meu programa. Como ele está aqui sempre calculando qual que é a posição do início a posição do meio do meu cenário, depois colocando lá no canto, eu não quero isso. Eu quero que só no início ele faça, ele calcule, que já vai funcionar. O cara não vai conseguir mudar a tela depois, pelo menos eu suponho que não. Então ele vai pegar aqui no início e depois a minha função onGui vai ficar sozinha, só com esses termos aqui que eu defini para ela. E agora vai funcionar a minha função do botão. Olha só. Quando eu clicar em cima dele, ele vai ganhar mais 10. Ó. E agora eu tenho uma funçãozinha para o meu botão. Quantas vezes eu clicar, quantas vezes ele vai andar. Isso é bem legal, isso é bem maneiro, mas continua sem ter função nenhuma. A gente pode colocar funções aqui dentro, como, por exemplo, a função de eu carregar um novo mapa. Vamos dizer que eu quero que isso aqui seja o meu menu inicial. Então, eu vou fazer um negócio direito agora. Eu vou pegar esse componente aqui da textura, que eu ensinei vocês como é que coloca. Vocês podem colocar a textura que vocês quiserem, posicionar aqui pelo widget Reddit, X e Y, fazer do jeito que vocês quiserem, uma textura ou uma imagem de fundo. Aquelas imagens bonitas de jogos são basicamente isso. Eles fazem no Photoshop e colocam aqui. Mas eu não quero isso por enquanto. Eu vou pegar o meu Bruno Game aqui. Opa! Clicando aqui em Gui Texto, eu vou colocar aqui, ó, bem-vindo ao jogo. Bem-vindo ao jogo. Vai ser isso. Deixa eu ver se tem como mudar a font size por aqui. Tem, olha lá. Font size dele eu vou botar 40. Putz, o meu bem-vindo foi fenomenal, hein? Fenomenal. Ai, ai, ai. Bem-vindo ao jogo. Não, vou colocar um título melhor aqui. O jogo. Esse aqui vai ser um texto que vai ter. E eu vou fazer com que o meu botão carregue a cena do nosso jogo. Como que eu vou fazer isso? Eu já tenho a função para ele poder executar uma ação.
E a função dentro do Unity 3D que carrega uma cena do jogo é essa daqui, ó. Application. Opa. Com 2P. Application. Load level. Isso mesmo. E a gente vai abrir e fechar parênteses. E aqui dentro do parênteses a gente vai colocar o nome da cena que a gente quer baixar. A gente quer que seja executada. No caso aqui, eu vou querer que seja executada a cena aula, que é a cena que a gente está trabalhando. Como que a gente vai fazer isso? É só colocar... É aula não, é terreno. A cena que a gente está usando é a cena terreno. Você dá um clique nela, vai aparecer aqui o nome dela. Você aperta F2, né, para poder editar o nome, só dá um Ctrl C aqui, porque o nome tem que estar igualzinho tá na nossa aba Project. Você vem cá e coloca entre aspas a palavrinha terreno. Ponto e vírgula. Salvei. E eu não quero mais que ele fique lá no meio, não. Eu quero que ele fique bem no meio da tela. Só que mais embaixo daquela escrita lá. Então eu vou colocar menos 50. Aqui é normal, bem no meio mesmo, mas eu quero que ele fique abaixo. Então é menos 50. Vamos ver se vai ficar... Não. Pode ser 50. Salvei. Ele tá 50, vai ficar mais 50. Não, vou colocar 90 aqui. Porque a minha letra vale 40. Então tem que também pensar no tamanho da letra. Tá, Bruno, vamos lá. Eu vou colocar minha posição em Y. Se eu quero mais para baixo, eu tenho que colocar mais. Não menos. Eu tenho que colocar um valor maior aqui. Então mais 90. Agora vai dar certo. Vou dar o play. E olha que sensacional. O meu botãozinho foi criado, a minha conta deu certo. E não quero teste não, vamos colocar um texto direito. Não vai ser teste, vai ser começar. Salvei. Vem cá pro jogo. Tirei o play. Tá, o botão tá pequeno, mas tá tranquilo. Na hora que eu clicar em começar... Opa! Ah, tá. Só tá faltando um negócio. Dentro do Unity, para você carregar uma cena, ela tem que estar instanciada dentro de uma das funções dele aqui, que vai dizer quais cenas que estão sendo ativas naquele momento que ele começa a criar o jogo. Eu ia ensinar isso mais para frente para vocês, mas já está sendo necessário aqui. Para vocês poderem fazer isso, é muito simples. Vocês vêm aqui em File e clica aqui em Build Settings. Dá um cliquezinho. E você vai arrastar para cá a cena que você vai estar trabalhando. Todas as cenas que você vai estar trabalhando. No caso, a gente começou com a menu principal, então eu vou arrastar ela para cá. E a gente vai trabalhar também com a cena terreno. São as cenas que estão, a princípio, funcionais no meu jogo. Só precisa fazer isso. Fechou. Normal e tranquilo. Não quer fechar. Agora sim. Vou dar o play de novo. E agora vocês vão ver. Quando eu clicar aqui em começar, a minha cena terreno, isso foi carregada. E o meu jogo agora passa a funcionar. Olha que legal, galera. Então sempre que eu quiser carregar algum terreno, o que eu tenho que fazer? No meu script, eu tenho que ter o seguinte comando, application.loadLevel, e o nome exato da minha cena que eu tenho aqui na minha aba Project. E depois eu venho aqui em File, Build Settings e verifico se nessas cenas em Build, que são as cenas que vão ser construídas, se o nome da cena está aqui. Por exemplo, se eu quisesse também que a cena aula, que foi aquela primeira que a gente fez, ela também fosse carregada. Ela não está aqui, então eu vou ter que vir cá, carregar, colocar ela aqui em Build, em Scenes in Build, fechar, normal, tranquilo, e vamos colocar para ser ela então agora. Vou vir cá, vou copiar o nome dela, F2, Ctrl C, em vez de ser terreno vai ser a cena aula. Salvei, vem aqui, dou play, show de bola. Quando eu clicar aqui em começar, ele vai carregar a cena aula, que foi aquela cena que a gente fez na primeira aula, tá aqui ainda. Uhul! Uhul! E vejam que legal, vejam que maneiro. Eu criei uma telazinha inicial para o meu jogo. Começar. Prontinho. E eu vou mudar só mais uma coisa aqui, porque vocês viram que a largura não tá legal, tá pequena a largura do meu botão. Eu vou botar então a largura dele para 70. Eu acho que já vai ser um tamanho maneiro. Já vai dar pra gente trabalhar legal. Apertar o play. E funcionou.
Tá direitinho o nosso botão agora, a gente já pode começar o jogo e tudo mais. Só que agora vai vir um monte de pergunta. Bruno, tem jeito de mudar esse botão? Porque eu não gostei dele. Eu queria que no meu jogo o botão fosse diferente, tivesse um layout diferente, tivesse um desenho atrás dele, ou então que a letra fosse uma outra fonte. Qualquer coisa desse tipo. O texto fosse maior, fosse menor. Para fazer isso, você vai ter que mudar a skin do seu GuiObject. Você pode fazer isso manualmente lá no script e definir todas as texturas, criar variáveis para colocar textura, fazer um monte de coisa desse sentido. Até variáveis de GuiTest para poder você copiar todas as funções dela, igual eu poderia pegar desse jogo e fazer isso, fazer um monte de coisa. Mas tem um outro jeito que eu descobri que é muito mais simples e muito mais fácil de fazer isso. Vocês vêm aqui na nossa aba Project, clica com o botão direito, vai lá em Create e tem uma funçãozinha, uma opçãozinha aqui, ó, GuiSkin. Eu fiquei curioso quando eu vi esse nome aqui e resolvi clicar. Clicou, ele simplesmente trouxe para mim todos os tipos de alterações que eu posso fazer numa skin de uma GUI, né, de uma interface gráfica, de um componente de interface gráfica. Aqui eu tenho todos os componentes, ó, box, button, toggle, label, que são os textos, test field, test area, que é o lugar onde eu posso inserir texto, a janela, todas as funções que eu tenho dentro da minha função GUI, que eu poderia estar instanciando através do meu script aqui, eu poderia estar fazendo labels, box e tudo mais, eu poderia estar chamando. Aqui dentro desse GuiSkin eu tenho todas as alterações dela. E o legal é que aqui eu posso, por exemplo, no meu botão, como eu disse para vocês, tem duas funções que eu vou estar sempre tendo que olhar, que é a função Hover e a função Active. Hover é quando eu passo o mouse em cima, vocês viram que ele muda o desenho lá, e Active é quando eu clico. E a função normal seria quando não está acontecendo nada com ele. Se vocês derem um clique nessas três, vocês vão ver que vai sempre aparecer aqui, ó, o background, que seria qual textura que está sendo carregada para o botão, e qual que é a cor do texto. Eu vou vir aqui e fazer algumas alterações, ó. Vamos dizer que você quisesse colocar uma textura sua lá qualquer, que você criou uma imagem, quer colocar ela no fundo do botão que você criou. Vou pegar uma aqui qualquer. É só para ver acontecer essa mudança. Vou pegar essa fumaça aqui, para quando ele está normal. Quando ele está over, eu vou querer que ele fique essa fumaça aqui, ó. E quando ele está ativo, que é no caso quando eu clico nele, eu vou querer que ele fique com essa luz branca aqui, ó. E vou mudar também a cor da letra. Em todos os casos eu quero a letra vermelha. Nesse caso aqui eu quero a letra amarela, esverdeado. E quando ele clicar eu quero a letra azul piscina. Olha que loucura, hein? Então, criei, eu acho que é isso que vai funcionar. E agora para você poder ter acesso, né, a todas as configurações de GuiSkin, é muito simples. Vocês vêm cá no seu script, cria uma nova variável do tipo GuiSkin, do tipo, pode ser skin, que é no caso a pele, né, em inglês, mas aqui no caso vai ter todas as configurações de background, de texto, tudo aquilo que eu posso colocar no meu botão ou em qualquer outro componente gráfico. Vocês viram que ali eu posso estar alterando eles e todos vai ter aquelas funções que eu listei ali para vocês. E ela vai ser do tipo GuiSkin, escrito desse jeito aqui, ó. Skin, vou colocar aqui. Skin, deixa eu dar um nome pra ela, mas eu sou péssimo pra escolher nome. Ô, porcaria, vamos lá, um nome legal. Skin personalizado. Per Skin. Como que vai ser? Na minha função onGui, eu vou digitar aqui também gui.skin, que é a skin atual que ele está utilizando, que é a skin default. Eu vou substituir pela minha per_skin, que é a variável que eu criei. Salvei. E agora eu só preciso colocar no meu script essa variável funcionando. O meu script dentro da minha main camera, quando eu clicar nela, vocês vão ver que aqui já vai ter uma nova propriedade para eu estar colocando, que é a propriedade per_skin, na minha aba Inspector, na propriedade do menu script dele lá. Clico aqui e escolho o meu new skin, que eu poderia estar trocando o nome dele aqui também. Poderia estar colocando aqui Bruno Skin, Nova Skin, qualquer coisa. Bruno Skin. E deixa eu ver se ele mudou ali também. Blue Skin. Vou dar o play e vocês vão ver que vai funcionar do jeito que eu fiz lá, ó. Tá vendo aquela fumacinha? A letra tá vermelha, legal. Quando eu passo o mouse em cima ele muda para amarelo. E quando eu clico fica azul. E executa a ação que eu quis, que era de chamar o terreno. Então, isso aqui já dá possibilidades infinitas para vocês poderem estar criando menus, estar criando interfaces mesmo, de menus de pausa e tudo mais. A aula já está um pouquinho grande,
O que eu vou fazer? Essa semana eu vou postar duas aulas para vocês. Essa primeira aula só foi para poder criar o menu inicial. A próxima aula vai ser para poder criar o menu de pause e o menu final do o menu de game over. Vamos dizer assim, que a gente vai criar uma regrinha. Tá? O jogo, começar, começou o jogo. Aí quando o meu herói ficar com 0 de vida, eu quero que apareça uma telinha de game over e duas opções para ele poder estar recomeçando a fase ou então para poder estar desligando o jogo lá. Agora no caso já era para aparecer aqui a tela de game over. Tá, galera, então eu vou finalizar a aula por aqui. A gente já viu bastante coisa. Qualquer dúvida, por favor, deixem nos comentários para mim. E eu vou fazer o máximo possível postar essa aula no máximo amanhã, cara. Ou no máximo essa semana ainda. Eu vou postar essas duas aulas para vocês. Só se ocorrer algum problema. Mas eu acho melhor separar, porque eu também acho tortura vocês ficarem tanto tempo me escutando, tanto tempo me ouvindo. Já passou de 40 minutos de aula aqui já. Ficou bem grande, mas é um assunto bem legal, um assunto bem complexo. Tem algumas coisinhas, igual vocês viram ali, um monte de conta que eu fiz, a quantidade de conta que eu errei. Então, eu acho melhor até dar esse tempo para vocês poderem esfriar um pouco a cabeça e na próxima aula vocês já estarem mais atentos para tudo que eu for mostrar para vocês. Tá certo, galera? Espero que vocês tenham então curtido a aula. Qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários aí para mim. Vai ser um prazer estar respondendo a vocês, principalmente se for em relação a essas contas aqui. Vocês viram que eu fiz bastante coisa. Espero ter conseguido explicar direito para vocês. Foi o melhor que eu consegui. Mas se não tiver ficado direito, puxa minha orelha que eu trago um tutorial melhor ainda para vocês. Tá certo, galera? Eu não gosto muito de postar uma aula depois da outra, porque acaba que eu não tenho feedback de vocês para saber se eu fiz a aula certa ou não. Mas eu prefiro estar postando essas duas, uma depois da outra, porque eu prometi no início do vídeo, né, que eu ia estar trazendo também menus de pause e de fim, mas está muito grande a aula, eu vou passar mais uns 20 minutos explicando isso, então vou trazer na próxima aula. Tá certo, galerinha? Então, é isso aí, valeu, fui!